bem. E agora, gente, onde é que compartilha? Não lembro. Espera, você tem. Será que a gente espera mais um pouquinho para começar? Eu acho que já podemos começar, Ju. As pessoas vão chegando, né? Já são 19h48, Já são né? da casa, né? Tá. É. Então, na semana passada, a gente começou a falar do texto 19, do Amigo. E ele é um texto bem interessante, porque ele conversa com a gente, no sentido da gente entender aonde que estão os nossos pensamentos, né? E aí a gente falou bastante na semana passada sobre a fragmentação do pensamento, como que a gente consegue enxergar esse pensamento, estudar esse pensamento, e principalmente sobre a importância da gente refletir sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, sobre a forma que a gente age, porque na grande maioria das vezes, né, a gente não tem a consciência presente nesse momento e acabamos fazendo escolhas e tendo atitudes que são muito pautadas no nosso automatismo, né? Temos tantas vezes o mesmo pensamento que vira automático para a gente, algumas situações, algumas reflexões, isso a gente não consegue analisar profundamente. Então, a gente falou bastante sobre isso na semana passada. O último slide que a gente falou, eu acho que foi o início do outro. Foi esse aqui. Então, na semana passada, a gente tinha parado nessa primeira partezinha, onde ele fala, o subconsciente, te impulsiona da mesma maneira que o artista manipula sua marionete. Justamente por conta desse automatismo, né, que a gente já estava falando. Nós viemos, e muitas vezes a gente se esquece disso, mas nós viemos de uma série de reencarnações. Opa, troquei. Nós viemos de uma série de reencarnações. Então, nós temos uma vida que já foi usada e abusada e reutilizada milhares e milhares de vezes, né? Com as nossas reencarnações, as nossas diversas oportunidades de estarmos na matéria e transformarmos, né, a nós mesmos e tentarmos ser pessoas melhores. Então, quando a gente para pensar nessa quantidade de vezes que a gente reencarnou, que a gente esteve na matéria, obviamente a gente para pensar também na quantidade de erros que a gente fez, que a gente cometeu, na quantidade de escolhas controversas, vamos colocar assim, na quantidade de vezes que nós ofendemos, magoamos, machucamos, que nós estivemos em um lado opressor, violento, né? Mas a gente também para pensar em todas as vezes que a gente sofreu, que nós fomos humilhados, fomos maltratados, fomos ofendidos, e a gente acaba não pensando nessas vidas como formas de oportunidade de crescimento. Porque eu paro para pensar em tudo que eu já cometi de errado. Só um pouquinho, tá, Helena? Eu paro para pensar em tudo que eu já cometi de errado. E paro para pensar em tudo que o outro já fez de errado para mim. Mas eu nunca paro para pensar, por exemplo, que a oportunidade que eu tive anteriormente, ela pode ter desenvolvido uma aptidão minha agora. Ou ela serviu para eu explorar melhor algum âmbito da minha vida. E agora eu estou colhendo os frutos, claro, tanto os positivos quanto os negativos. Mas foi sempre uma oportunidade, né? Nós temos a tendência de se culpar e temos a tendência de olhar sempre para o negativo. Sempre observamos todas as existências que a gente passou com um teor negativo. Nós sempre damos atenção ao que nos faltou,
ou então ao que nos sobrou, ou então ao que faltou o outro me dar, ou então o que o outro me deu em excesso. E nós não conseguimos enxergar que, na verdade, o ponto é que tudo que eu tinha tanto em falta quanto em excesso era um momento e uma oportunidade para eu encontrar o equilíbrio entre essa falta e esse excesso. E que se não aconteceu esse equilíbrio em uma outra vida, agora estamos tendo novamente a oportunidade dessa. E esses pensamentos das outras vidas que fizeram a gente cometer alguns erros, algumas situações equivocadas, algumas atitudes negativas, eles voltam para a gente com muito mais intensidade, justamente porque a gente prioriza olhar para o negativo de todas essas situações. Ao invés de olharmos como oportunidade, nos culpabilizamos pelos erros que a gente nem mesmo lembra ou sabe o que fez. E isso gera pensamentos muito rápidos, pensamentos que estão há séculos e há milênios na nossa cabeça e no nosso inconsciente. E esses pensamentos, eles voltam e eles fazem a gente cair novamente no mesmo erro, nas mesmas fatalidades. Então, o pensamento, o subconsciente, que é onde estão esses pensamentos, eles nos impulsionam a sermos novamente as pessoas que nós já fomos. E quando a gente cai nessa tentação, quando a gente escolhe errar novamente, escolhe obedecer o nosso mesmo pensamento, que já nos causou algum problema ou já nos trouxe alguma situação ruim no passado, e quando a gente escolhe novamente pensar daquela forma, nós estamos inconscientes do nosso processo. Nós não conseguimos ter clareza do que estamos pensando e para onde o nosso pensamento está nos levando. Continuamos seguindo no mesmo erro. E é por isso que ele fala que o subconsciente nos impulsiona de uma forma que o artista manipula sua marionete. Porque no final, se a gente não tem ordem e consciência dentro da gente, esses pensamentos, eles transformam a gente em marionetes, transformam a gente nesse pedaço de carne, vamos colocar assim, já que estamos materializados, nesse pedaço de carne que vive nesse negativo e que prioriza escolher esse negativo. Então, é muito intenso, porque é de muitas outras vidas. E parar esse movimento é também um trabalho de conexão com o nosso próprio eu. Desculpa, Helena, pode falar. Não, imagina, tem que terminar o pensamento mesmo. Então, assim, nessa tua fala, né, e eu acho que é interessante, isso me veio à mente, justamente essa quantidade de vidas que nós já vivemos, que nós nem imaginamos o que fomos. Às vezes a gente até consegue, né? Se a gente centrar direitinho e ver o que me incomoda, eu consigo ter algumas noções, né? Mas assim, ó, eu posso ter sido, por exemplo, uma moradora de rua, não é? Eu posso ter sido um bandido, eu posso ter sido um estuprador, eu posso ter sido uma prostituta, eu posso ter sido um ladrão, uma ladra, até porque a gente sabe que espírito não tem sexo, a gente pode ter sido homens, pode ter sido mulheres, enfim, né? E tudo isso, assim, acho que a gente tem que começar a pensar nessa situação, né? Que eu já fui, eu posso ter sido de um tudo em vidas passadas. Então, quando eu penso em criticar alguém, por exemplo, tem pessoas que têm uma aversão tão grande a moradores de rua que, se pudesse, matavam todos. Eu já ouvi umas pessoas assim. Aí eu penso, né, deve ter sido um, né? Por que essa aversão toda, né? Então, assim, ó, essas aversões que a gente tem por determinadas pessoas ou por determinadas situações, isso aí é o tão falado reflexo também, né? Porque o que estou vendo lá que está me incomodando, né? Ou eu já estive naquela situação, ou eu provoquei aquela situação, mas alguma relação eu tenho com aquilo que eu não suporto, com aquilo que eu tenho aversão, né? A cambada que tem, por exemplo, de tantos homens que são homofóbicos, né? Meu Deus, assim, tem ódio, tem uma de homossexuais. Por que será essa aversão toda, né? Então, assim, ó, isso no geral eu acho que serve de alerta para nós, né? Essas aversões que a gente tem, esses preconceitos que a gente tem, claro, tem a ver com a educação também, né? O meio que a gente foi criado também interfere, mas quando a aversão é muito grande,
é bom acender a luzinha, né, do alerta e começar a pensar que aquilo ali pode ter sido eu na outra vida. Então, quando a gente vai pensar em julgar alguém ou criticar, a gente tem que lembrar disso. Eu posso ter sido exatamente assim em outra vida. E se está me incomodando, alguma coisa tem, com certeza. Era isso, minha querida. Obrigada. Obrigada, Helena. Muito pertinente mesmo. Porque, realmente, se a gente parar para pensar na quantidade de vidas que a gente já teve, na quantidade de mundos que a gente já habitou, a gente realmente já foi de um tudo, né? E a nossa essência, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, né? O nosso espírito, a nossa essência, ela basicamente permanece a mesma. Porque apesar de a gente ter vivido as diversas experiências que a oportunidade da matéria nos dá, ainda assim, como eu estava colocando antes, a gente prioriza olhar o lado negativo dessas situações. Então, por exemplo, né? Eu venho numa reencarnação como uma pessoa e aí acabo ficando em situação de rua e não consigo me desvincular da rua. Não consigo me desvincular da rua, tive processos de vício, processos de até mesmo de prostituição, me mantive na rua por uma vida inteira, uma existência inteira e morri na rua. Obviamente, a gente pode olhar isso com muita dificuldade, com muita tristeza, né? Observar que a pessoa não conseguiu sair dali porque, pô, a gente sabe que, né, dentro de uma vida material é difícil. É difícil a gente olhar para uma pessoa em situação de rua, e se hoje já é difícil, imagina, né, tempos atrás, quando ainda era mais exacerbado essa situação. Então, a gente já olha para uma pessoa em situação de rua e muitas pessoas sentem aversão, nojo, sentem raiva, né? Já tem um sentimento negativo por aquela pessoa, por aquela situação num geral, né? Não é nem pelo indivíduo em si, mas é pela situação que a pessoa vive. Não consegue compreender que aquele é também um momento, uma trajetória que está se criando e que vai servir para a evolução daquele espírito. Não, olha aquela situação como a Helena falou, com aversão, com raiva, com nojo, né? Não consegue chegar perto e tem pensamentos e sentimentos negativos sobre aquela situação. Agora, se hoje em dia a gente já vive isso, imagina séculos atrás, né? Quando era muito mais comum e quando era muito mais exacerbado a diferença de classes, vamos colocar assim. Porque daí era visível que a pessoa, vamos colocar dentro do que a pessoa pode estar pensando. Pô, a pessoa está na rua. Não estudou. Não trabalhou. É um folgado. Está tentando viver às custas dos outros. Tudo isso passa pela cabeça da gente hoje e tudo isso passava pela nossa cabeça nas reencarnações passadas que a gente teve. Então, quando a gente olha um irmão em uma situação difícil, que pode ser uma situação de rua, mas também pode ser uma situação emocional, pode ser uma situação física, pode ser uma situação financeira, pode ser N situações. As situações da matéria, elas acontecem para que a gente possa desenvolver o nosso senso moral e lapidar as nossas virtudes, para que a gente desenvolva e cresça espiritualmente. Aí a gente vê uma situação dificílima de lidar na matéria e a gente ainda julga a situação. Ou quando nós estamos vivendo aquela situação que é difícil, ainda assim a gente coloca mais dificuldade, porque daí a gente vai para a culpa, para a autoculpabilização, a gente vai para a própria raiva que a gente tem da situação, a gente vai para a revolta, a gente vai para a soberba, a gente não consegue enxergar aquela situação da forma que ela é, visivelmente, da forma que ela tem que ser lida, como uma oportunidade de crescimento. Todas as situações que a gente passa, por mais difíceis que elas sejam, elas são isso, oportunidades de crescimento, oportunidades de lapidação moral. E quando a gente julga essa situação, a situação que o outro passa, ou às vezes a gente julga a nossa própria situação, a gente se coloca como coitados ou então como injustiçados, todos esses sentimentos e esses pensamentos que essa situação nos provoca, ele vem desse subconsciente. Ele vem
dessa inconsciência que a gente vê e que a gente sente, que a gente tem no dia a dia, que nos transforma em pessoas robotizadas e automatizadas, com um pensamento que não é propício à nossa evolução espiritual, porque é um pensamento que nos prende extremamente no lado negativo da matéria, no lado negativo de tudo. Nós não temos a consciência e nós não temos o sentimento e o carinho de olhar para as situações com mais benevolência. Nós não temos isso. E acabamos julgando a situação do outro e nos perdendo na nossa própria situação, esquecendo que aquela situação serve como oportunidade de crescimento. Simplesmente julgamos a situação e passamos por uma situação com revolta, com raiva, com rancor, e aí quando essa situação se finda, tudo que eu cultivei daquela situação, de sentimentos negativos, de pensamentos negativos sobre ela, vai voltar uma hora para mim. E a situação vai acontecer justamente da forma que aconteceu antes, para ver se eu modifico o meu pensamento sobre ela. E a gente vai continuar vivendo ciclicamente as mesmas coisas que a gente já vivenciou, porque não conseguimos alterar o nosso pensamento sobre as situações que a gente passa e que a gente vivencia. Isso é o automatismo. Isso é o nosso subconsciente nos impulsionando a viver os mesmos erros, a viver as mesmas situações, porque não temos suficiente consciência e presença para escolher e determinar o que a gente vai pensar. Alguém quer comentar alguma coisa? E aí, depois disso, ele coloca embaixo. Como estás adormecido para a tua consciência, não percebes os movimentos que o pensamento te traz. Muitos impulsos são sutis, outros arrebatadores, tão intensos que nem te dás conta da ação que praticas. És um autômato. Um autômato, né, um robô, uma pessoa automatizada. Então, justamente o que a gente estava falando antes, nós não temos consciência, nós não temos presença. Vivemos num subconsciente, como ele coloca ali, adormecidos para nossa consciência, porque em nenhum momento estamos dispersos. Em nenhum momento, quando a gente vai fazer as escolhas que são muito difíceis para a gente até para pensar. Mas ao longo do nosso dia, quando acontece uma situação pequenininha, a gente não está disperso naquela situação. A gente não está consciente. E a gente vivencia e revivencia os mesmos pensamentos e emoções. Porque quando um pensamento vem, ele é tão rápido e ele está há tanto tempo na nossa cabeça e no nosso subconsciente, há tantas reencarnações no nosso subconsciente, que a gente simplesmente acata, como se fosse uma verdade absoluta. Como se não existisse nada além daquele pensamento. Acatamos porque a gente não sabe enxergar os nossos pensamentos, não sabemos parar e pensar sobre o que a gente está pensando, parar e enxergar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Nós não temos esse vínculo conosco mesmo. Não temos o vínculo nem com Deus, né? Que é a melhor parte da gente é a nossa centelha divina. Nós não temos um vínculo com essa centelha divina. E aí, quando a gente vê, a gente já xingou, a gente já soltou um palavrão, a gente já, né, xingou a outra pessoa, já criamos um sentimento de raiva, já criamos uma decepção, já tivemos um sentimento de mágoa, já tivemos tanta coisa que nos inunda de novo, e nos inunda de novo. E nunca paramos para enxergar realmente o motivo da gente se sentir assim ou da gente pensar assim. Não paramos para entender como é que funciona o nosso pensamento. Da onde que ele vem, qual foi o gatilho que veio aqui agora que eu posso ter pensado de tal maneira. Às vezes é um irmão espiritual, às vezes é. Mas às vezes também é o nosso automatismo da nossa mente mecânica que nunca para um segundo para pensar sobre o que está fazendo. Para pensar sobre o que está pensando, para pensar como é que funciona esse mecanismo que a gente tem.
de pensar e de sentir, de viver. A gente não pensa sobre a vida, a gente não pensa sobre sobre as nossas atitudes, a gente não pensa sobre as nossas situações que a gente vivencia, a gente não pensa sobre. Aconteceu, aconteceu, passou. Mas me despertou um sentimento, me despertou um pensamento, me despertou alguma coisa. E aquilo que me despertou, eu simplesmente coloco para adormecer de novo. Porque é muito trabalhoso e é, em grande parte das vezes, doloroso enxergar o que nos faz pensar da forma que a gente pensa. Enxergar o que nos faz sentir da forma que a gente sente. Enxergar a nossa verdadeira natureza. Por muitas vezes é doloroso para a gente enxergar isso. E a gente prefere ficar em uma vida automatizada, em uma vida robótica, sem saber o que a gente está pensando, o que a gente está falando, o que a gente está sentindo, justamente porque nos dói esse desconhecido. Nos dói tentar conhecer além do que a gente já sabe. Mas a gente precisa, né? A gente precisa. Para sair desse automatismo, a gente precisa enfrentar essa dor, esse estado de dificuldade, esse estado de trabalho mental e emocional que essas situações nos impulsionam a ter. A gente precisa desse momento de parar e entender e analisar as situações e prestar atenção nas coisas que são despertadas ao longo do nosso dia e da nossa trajetória. Pode falar, Helena. Aí, sem contar a questão do desperdício de uma reencarnação, né? Eu ouvi o Divaldo falar ontem, Divaldo Franco, ele dizendo que, não lembro mais, mas é tipo assim, ó, milhões e milhões de espíritos na fila, pedindo uma oportunidade para encarnar novamente, porque sabem, né? A gente sabe que o que a gente contrai de dívidas na matéria, somente na matéria nós vamos conseguir resolver. Então, no mundo espiritual, eu não vou conseguir resolver situações que eu contraí na matéria, né? Só que a gente só vai saber disso de fato, porque a gente assim, não, eu sou espírita, eu creio no pós-túmulo, nossa, sabe? Mas se eu sou espírita realmente, se eu tenho, né? Se eu creio na doutrina, eu sei que eu não estou aqui a passeio, eu sei que eu tenho resgates para fazer e que Deus é maravilhoso, Deus é bondoso e é esse amor imenso que Ele tem por nós, é por conta disso tudo que Ele nos dá essa oportunidade de estarmos aqui. E aí o que a gente faz? Passa em branco, passa batido. Como muito bem falaste, perde todas as oportunidades, né? Porque gente assim, ó, o que é de sofrimento, o que é de incômodo, de constrangimento que eu passo no dia a dia, das pequenas coisas às grandes coisas, gente, como a Ju bem falou, oportunidade, olha para isso, é uma mensagem que a vida está te dando. Presta atenção, vê o que está te incomodando, a gente não pode perder. Porque como muito bem disse o Divaldo, se a gente morrer assim, nós vamos levar muitos e muitos anos. Vou entrar na fila lá, são mais de... Eu, se eu não me engano, são 70 milhões, parece que ele falou uma coisa assim, sabe? 70 milhões esperando uma oportunidade. E nós estamos aqui. Nós ganhamos essa oportunidade. Então, não dá para desperdiçar, né, gente? Essa questão do reflexo, tudo que a gente tem falado, gente, isso aí não veio da cabeça de nenhum de nós. Isso aí é um espírito muito querido, muito amigo, que está nos dando essa luz. Então, a gente, né, não pode perder essa oportunidade, né? Vamos começar a olhar a vida de uma forma diferente, gente. Né? Vamos lembrar, desde a hora que a gente levanta, nós somos espíritos. Né? E não estamos a passeio. Era isso, querida. Obrigada. Obrigada, Helena. Alguém mais quer colocar alguma coisa antes da gente passar? E aí, continuando no texto, ele nos coloca, né? Muitas informações contidas aqui já foram relatadas, mas a insistência se faz necessária para que haja o despertar e, consequentemente, o entendimento. Por quê?
Como a gente já estava falando antes, a gente vem de uma série de reencarnações. Encarnações de milhares e trilhares de anos, né? Então, são informações que estão no nosso subconsciente, a forma que a gente pensa, a forma que a gente sente, a forma que a gente enxerga o mundo, enxerga o outro, enxerga a si, são coisas que foram constituídas no nosso inconsciente ao longo dessa grande trajetória, ao longo de diversas reencarnações. Então, como que a gente espera que, de repente, de uma hora para outra, eu ouvi uma aula sobre o pensamento, agora eu sou a pessoa desperta, eu sou a pessoa consciente, agora eu sei de tudo sobre o pensamento. Se a gente vem de um processo evolutivo de milhares de anos e um processo de construção do nosso subconsciente de muito mais tempo, como que a gente espera uma transformação completa em, sei lá, 2 aulas, 3, 1 ano de aula? Obviamente, as informações vão ser repetidas, porque é necessário, já que a nossa informação que a gente tem no nosso subconsciente, ela está sendo repetida assim há muito mais tempo. Então, é uma informação nova que chega e é uma informação que precisa ser plantada. E como qualquer semente, demora para crescer. É trabalhoso, tem que cuidar, um cuidado diário, de entender que aquela semente vai me dar frutos. Mas assim como uma semente, não vai ser de uma hora para outra, não vai ser de um dia para o outro, de uma semana para outra. Tem árvores que levam anos para dar um fruto. Como que a gente espera que em tão pouco tempo a gente já consiga absorver essas informações? Isso não é possível. Então, para todo mundo que é novo, né? Todo mundo que chegou agora, todo mundo que está ouvindo essas aulas e está se pensando, poxa, como é trabalhoso fazer isso, nossa, leva muito tempo, nossa, não consegui nada até agora, meu Deus do céu, que desespero. Eu assisto essas aulas, sei lá, há 1 ano, eu assisto essas aulas há 1 mês, eu assisto essas aulas há 2 semanas, e eu não consegui me transformar ainda. Como que é possível fazer isso? É possível fazer isso ao longo dessa intencionalidade que a gente coloca em cada ação do nosso dia, de lembrar e pensar das aulas e das informações ao longo da nossa trajetória, ao longo do nosso dia, das situações que a gente vivencia. Desculpa, Tinelli, não. Como a Helena falou, né? Lembrar que somos espíritos e que cada momento é uma oportunidade. Se a gente minimamente lembrar disso, a gente já fez um grande passo para a gente poder adentrar nessa situação que ele está falando de entender, estudar e analisar o nosso pensamento. Porque para quem é novo, para quem chega, parece muita informação e parece muito trabalhoso e muito difícil e demora muito tempo. E sim, é um processo difícil, trabalhoso, demora muito tempo, mas é um processo que é lindo, que é maravilhoso, que nos dá oportunidades que a gente não pensava ter antes, e que nos dá uma nova forma de visão de mundo, de visão de vida, e faz com que a gente pare de perder tempo com coisas pequenas, e comece a prestar atenção nas coisas que realmente importam para a gente. Então, precisa sim ser repetido, precisa sim ser refalado, e precisa sim, quando tem alguma dúvida, alguma situação, quando tem alguma coisa, é necessário falar. Porque a repetição de informações é o que faz a gente ter o conhecimento como uma base sólida dentro da gente. Se a gente começa a regar uma planta durante 2 semanas, a gente está ali regando a planta todo dia, falando com a planta, dando carinho, colocando água, dando a luz do sol. Essa planta ela vai começar a crescer. E aí, de repente, a gente esquece dessa planta, essa planta vai morrer rapidinho. Então, assim como uma planta, uma semente, é todo dia um pouquinho. E, às vezes, acontece da gente esquecer. É claro que sim. Isso é muito natural, né? Nós estamos
em um mundo material, ao redor da gente só tem matéria, poucas as pessoas que conseguem enxergar o mundo espiritual. Quando enxergam, às vezes nem é um mundo tão legal assim, né? Porque às vezes, dependendo da vibração da pessoa, não enxerga uma coisa muito boa. Mas é um processo que ele demanda, assim, um tempo, e ele demanda uma insistência, como ele diz ali, das informações, para que a gente assente esse conhecimento dentro da gente. E quando a gente queira acessá-lo, ele esteja ali disponível no nosso subconsciente. São as informações que a gente coloca hoje no nosso subconsciente que vão formar o nosso subconsciente do futuro. Mesma coisa de uma criança, né? A gente vai, leva a criança na escola, a criança faz um aprendizado, tem um aprendizado, começa a ler, começa a escrever, e aí define uma profissão. Tudo aquilo que ela aprendeu no início vai ser usado. Ninguém chega na faculdade sem saber ler e escrever, minimamente, né? Ninguém chega em um trabalho que quer, que almeja alcançar, sem se esforçar para isso. Então, toda uma base é necessário para a construção desse objetivo, para a construção desse alcance que a gente vai ter no futuro com o nosso novo subconsciente, os nossos novos pensamentos e uma nova construção moral. Pode falar, Maria ou Tati. É a Maria. Oi, amiga. Oi, amiga. Boa noite. Você estava aqui falando e eu estava pensando no livro que o Jorge me deu, novidade, né? Que fala muito sobre a educação da mente, porque a mente e o corpo encarnados, elas não tem como ser algo separado um do outro. É corpo e mente, é junto. E a mente, ela é lida através de pensamentos. A gente só consegue entender a nossa mente por conta dos pensamentos, e a gente consegue interpretar o nosso corpo através das sensações. Então, a gente sabe que se o corpo e a mente funcionam dessa forma, que é o que a Ju tá falando, e a gente sabe como isso funciona, cabe a nós ter essa vontade que a Ju tá falando de reeducar, do que preencher esse conteúdo e como entender esse conteúdo. Porque a minha mente, ela sempre vai funcionar da mesma forma, ela é mecânica. O funcionamento dela não vai ser mudado. Não adianta, e eu falo isso para mim, não adianta eu ficar lutando contra um mecanismo que é essencial dela, porque ela vai funcionar dessa forma para sempre. O que eu posso entender e modificar é o que ela se movimenta e o que ela tá ali reproduzindo e reproduzindo e reproduzindo. E acho que esse é o exercício que a Ju tá aqui propondo. O que a nossa mente tem repercutido e o que a gente pode inserir de diferente para que ela comece a ecoar e repetir? E que vire isso uma nova realidade. Porque a realidade que a gente vive hoje é um passado que a gente perpetua. Então, que hoje a gente comece a observar e usar esse mecanismo a nosso favor. E ande junto com ele, né? E não separado. Obrigada, Mica. Obrigada. É isso mesmo que a Maria falou, né? Então, substituir o conteúdo, porque como a Maria disse, a funcionalidade ela fica igual. Mas é importante que a gente substitua esse conteúdo, que a gente consiga ter um vínculo e um trabalho de sedimentar esse conteúdo novo, né? E que esse conteúdo vire realmente um vínculo para a gente ter ao longo da nossa trajetória, assim. Aconteceu uma situação, lembrei de tal situação da aula. Lembrei de tal fala de tal pessoa dentro da aula, ou dentro de uma palestra, enfim. Então, é muito importante isso. Porque é essa mudança de conteúdo que vai fazer com que a gente desperte verdadeiramente ao longo das nossas reencarnações, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ô, Ju, Oi, oi, amigo. boa noite. Boa Eu só noite. quero fazer uma colocação em cima do que você falou e do que a Maria falou.
E realmente a Maria tem razão, né? A mente vai ser sempre mecânica, mas a razão ela é superior aos instintos, né? Então, o que a Maria propôs ali, você está propondo, é a gente usar a nossa capacidade intelectual, a inteligência que nós temos, para compreender os nossos pensamentos, analisá-los em profundidade. Se a gente não fizer isso, nós vamos estar sempre no automatismo. Então, é muito importante entender isso, é não deixar o pensamento, a revelia, como nós já estudamos aqui. Saber por onde andam nossos pensamentos, o que é que eles nos significam, quais as causas dele, quais as consequências, de onde eles vêm, que informação ele traz para a gente. E fazendo isso todo dia, você diminui a aceleração da mente e você diminui a quantidade de pensamentos também. E isso vira um novo condicionamento. Aí você vai para a segunda, terceira etapa, que é a intuição. A intuição ganha da razão, a razão ganha do instinto. Então, a ideia desse curso é exatamente ensinar a todos a sair da mente mecânica. E para sair da mente mecânica, precisamos usar as potências, dentre delas, a inteligência, a capacidade de raciocinar sobre o que está acontecendo dentro do nosso universo, o porquê que está acontecendo, como está acontecendo. E assim nós vamos caminhando. Show, Ju, você é 10. Obrigada, amigo. Essa fala me lembrou uma frase que eu escrevi, mas deve ter sido intuída, né? E a frase é assim: existe um self dentro de mim, que é inteligente e sábio para distinguir o que é, compreender o que não é e transformar-se para ser. E essa frase, ela tá até como tela do meu celular, porque, né, tô precisando dela no momento. E eu achei muito legal essa frase, porque ela tem uma profundidade que eu não imaginava, de entender que quem eu sou verdadeiramente, o meu self, o meu eu divino, né, a minha parte luz, ele tem essa inteligência e essa sabedoria para distinguir a realidade verdadeira, compreender o que não é realidade, então compreender a ilusão e transformar a ilusão na realidade, ou então transformar-se para transformar, para ser, né, além dessa ilusão, transformar-se para ser a realidade. Então eu achei maravilhosa essa frase que eu vou compartilhar com vocês, porque ela é muito boa. Vocês estão me ouvindo ou os cachorros estão latindo muito? Acho que Não, não tá dá de nem para ouvir, boa. né? Então tá. É bem no fundo, dá para ouvir, mas tá tranquilo, tá bem longe. Eles estão bem aqui do lado. Ô, Ju, depois tu É, bota no grupo essa frase, por favor, tá? boto. Obrigada. Não. Então, continuando no texto do amigo, ele continua falando, né? A criatura humana vive imersa em um pântano de dor e sofrimentos. É cego para a vida verdadeira. Sua atenção e esforço volta-se para o transitório. É ali que despeja toda a energia, que deveria ser canalizada de forma equilibrada. Tem uma aula, uma palestra que a Tati Rocha deu, que é maravilhosa, que é sobre o bem e o mal. E lá ela coloca muito bem especificado que o mal, ele é transitório, não ela, né, mas a base que ela utiliza. Coloca muito bem especificado que o mal, ele é transitório, né? Ele tem pressa. O mal, ele tem pressa. A raiva tem pressa, a ansiedade, a mágoa, a inveja, a vaidade, tudo isso tem pressa. Por quê? Porque sabem que não são permanentes. Sabem que são transitórios, que são passageiros e precisam viver mais do que a gente, o máximo que eles podem, né? Então, eles precisam estar no nosso inconsciente, no nosso subconsciente o tempo todo, para que a gente dê vida a eles.
Porque se a gente não para prestar atenção, ou para sentir o que eles pedem para a gente sentir, ou para pensar o que eles pedem para a gente pensar, no caso, esses pensamentos negativos, esses sentimentos negativos, quando a gente não presta atenção, é como se eles não existissem, né? Quando a gente entende que tem, porque a gente tem que entender que tem. Pô, eu entendo que eu tenho a raiva, mas eu tô aqui, ó, tranquila, vejo a raiva passar por mim. Ah, raiva tá aqui, oi, raiva, tchau, raiva. Não deixo que aquela raiva me consuma. Não deixo que aquela raiva se transforme em quem eu sou, ou transforme quem eu sou em um ser raivoso. Consigo ter a consciência e a percepção de entender que aquela raiva vai passar, né? E eu consigo ter essa escolha quando eu tenho um esforço para tal. E quando eu entendo que a pressa deles existirem é justamente porque eles são transitórios. E aí, quando eu volto todo o meu esforço para o transitório, como ele coloca ali, segue para a vida verdadeira, sua atenção e esforço volta-se para o transitório. Quando eu coloco todo o meu esforço no transitório, quando eu coloco todo o meu esforço apenas na matéria e apenas nos sentimentos e nos pensamentos que eu tenho na matéria, o que a matéria me dá é o suficiente. Eu penso que eu tenho inveja da pessoa, eu tenho inveja da pessoa. Eu penso que eu tenho raiva daquela situação, eu tenho raiva daquela situação. Eu penso que eu quero matar a pessoa que mora na rua, porque ela mora na rua, porque eu tenho raiva daquela situação, eu vou lá e mato a pessoa que mora na rua. Então, o meu esforço, ele só se volta para o que eu estou pensando agora. Eu não consigo parar e entender o motivo de eu estar pensando. Eu não consigo parar e entender a verdade verdadeira, a verdade espiritual, a verdade de Deus por trás de tudo que eu estou passando. Eu não consigo. Porque eu me recuso a olhar para esse mundo, para esse ambiente, para esse corpo, para essas emoções e esses pensamentos como se eles fossem transitórios. Eu me recuso. Porque eu me recuso a entender que eu sou além disso. Eu me recuso a entender que eu sou um espírito reencarnado. Eu permaneço apenas em quem eu sou materialmente, no que eu me pareço fisicamente e no que eu conquisto dentro desse ambiente terreno. E volto todo o meu esforço para aquilo. Então, eu perco, como a Helena falou, além de oportunidade, eu perco uma reencarnação inteira, porque eu não coloco meu esforço aonde é verdadeiro. Pode falar, Helena. Ó, que fala bonita essa tua, gostei, viu, Ju? Muito show. Essa finaleirinha ali. Então, eu até gostaria de compartilhar com vocês, falando dessa questão do estar atento ao que acontece e decidir se tu quer alimentar aquilo ou não, né? Na semana passada, veja só, aconteceu um episódio tão engraçado. No café da manhã, não lembro que dia que foi, mas já faz uma semana, o meu marido falou algo que me aborreceu, sabe? E me veio, assim, uma coisa ruim, assim, uma vontade de soltar o verbo nele. Aí, quando eu me dei conta daquilo ali, né, eu pensei, cara, mas eu não quero fazer isso, sabe? Eu escolhi. Não vou entrar nessa. Isso é uma balela, assim, ó, sabe? E aí, ali sentada na mesa, na frente dele, né, porque eu sento do lado, ele senta no outro, ali mesmo eu fiz uma oração, chamei pelos meus amigos, né, porque a gente está cheio de amigo espiritual que está ali à nossa disposição, que ficam tão contentes quando a gente chama por eles e eles nos ajudam, assim, é imediata ajuda, né? A ponto que, sabe o que aconteceu? Eu esqueci até o que tinha me aborrecido. Eu quis contar para o meu filho, foi tão engraçado. E aí ele disse assim, tá, mãe, mas o que aconteceu? Eu disse, eu não sei, até hoje, gente, eu não sei mais nem o que o meu marido falou, que me aborreceu. Tamanha foi assim, não quero isso, sabe? Quero uma futilidade, certamente, mas a coisa foi tão assim intensa, a ajuda foi tão maravilhosa, que eu esqueci até o que tinha me aborrecido. Olha, gente, isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso, sabe? Porque pensa assim, aí depois eu fiquei pensando, se eu tivesse alimentado aquilo ali, teria xingado, talvez gerado um conflito, uma discussão, no início de um dia, talvez isso rendesse um dia inteiro de desgosto, de raiva, dor de cabeça, dor de sono. Tá vendo?
A coisa é simples assim, né? É claro que, como a Ju falou, que essa investigação do que te incomoda, né? Isso ainda me falta um pouquinho de tato, sabe? De parar e de compreender. Mas de escolher o que eu quero e o que eu não quero, é como a Ju falou ainda há pouco, gente, quando a gente começa essa prática, a vida da gente fica tão mais leve. E assim, ó, só quem começa esse processo, quem entra nessa jornada, sabe o que é. A gente se livra de tantas incomodações, de tantas coisas transitórias, como a Ju falou, balelas, sabe? Orgulho ferido, coisinha tola, que às vezes a gente perde um dia inteiro estressado e, sabe? Nossa, realmente, só ratificando, né? Começar esse processo, virar essa chave, fazer a escolha do que a gente quer, sentido que a gente quer alimentar, faz toda uma diferença na vida da gente. Isso, olha, comecem, depois nos conte, porque quem já fez isso sabe, só tem coisas boas, só tem experiências boas para contar. Era isso, minha querida. Como diz o Jorge, parabéns pela aula, viu? Muito boa. Obrigada, Helena. A aula só é boa porque o conteúdo faz sentido, né? E o conteúdo faz sentido porque a gente está disposto que ele faça sentido. E a aula só é boa com certeza porque vários mentores espirituais aqui, aí, né? Então os insights vêm aqui, mas os insights vêm aí também. A gente tem intuições de todos os lados, porque o nosso grupo e o nosso estudo, eles são uma egrégora e eles são uma fortaleza para a gente e também para o nosso campo espiritual, né? Então, quem nos acompanha, além da matéria, nos fortalece e também é fortalecido ao longo das conversas e dos momentos e de todo o processo que a gente vivencia aqui. E podem ter certeza que cada conquista nossa, né? Isso eu falo para mim mesma, como diz a Maria Laura, podem ter certeza que cada conquista nossa aqui é muito comemorada por eles lá, porque existe todo um grupo espiritual que nos ama, que nos quer bem, né? E a gente tem que ter certeza, a gente tem que ter fé e confiança nesse grupo, em Deus, e nos protetores que nos cercam, e nos amigos espirituais, como a Helena falou, que são muitos, porque todos eles nos guiam para uma trajetória que é a trajetória certa para cada um de nós, e que vem no momento certo para cada um de nós. Então, que bom que a gente está aqui, que bom que a aula faz sentido, que bom que o conteúdo faz sentido no coração de vocês e que possa agregar ainda mais em cada um de nós, né? Então, como a gente estava falando, nossa energia voltada para o transitório, ela faz com que a gente perca, né? Esses momentos tão especiais da gente conseguir entender que a nossa vida, por mais, né, que a gente esteja na matéria, a nossa vida da matéria ela é passageira. E que a gente não precisa dar tanta atenção assim, né, para essa matéria, para esse supérfluo, que existem coisas além que vão nos trazer muito mais benesses, benefícios, enfim, muitos mais tesouros do que o que a vida na matéria pode nos propor. Mas a gente acaba despejando toda a nossa energia ali, porque muitas vezes a gente se esquece, né? A gente já falou disso várias vezes ao longo dessa aula. A gente esquecemos que somos espíritos reencarnados, esquecemos que cada dia, cada momento, cada situação é uma oportunidade, a gente esquece. A gente esquece, a gente vive como se o transitório da matéria fosse a nossa verdadeira vida. E aí a gente canaliza os nossos esforços para isso. Quando, na verdade, a gente deveria canalizar os nossos esforços, como ele bem coloca ali embaixo, de forma equilibrada. Então, obviamente, a gente não vai conseguir ter um desenvolvimento espiritual se não tivermos uma base material que seja a saúde do nosso corpo físico ou a saúde da nossa mente, né? Então, a gente precisa ter, pelo menos, um equilíbrio material para que a gente possa voltar-se, dedicar-se ao espiritual, ao que importa. Mas nada é por acaso, né? Então, estarmos em um corpo físico, material, em um plano material, também não é por acaso. Nós precisamos aprender a olhar esse plano, porque a gente tem uma visão muito dualística. O que é do espírito é bom,
e o que é da matéria é ruim. Né? A gente faz essa separação. Muitas vezes a gente faz. E, na verdade, não é assim que funciona. Na verdade, tudo é Deus, né? A matéria e o espírito. Então, existem coisas no espírito que são muito boas e que a gente precisa se focar nisso, mas existem coisas na matéria que são muito boas e a gente precisa se focar nisso. A gente precisa ter um equilíbrio material para que a gente possa desenvolver o nosso lado espiritual. E a gente precisa de um desenvolvimento espiritual para que a gente possa ter uma vida material equilibrada. Então, um não anda sem o outro. Não é possível. Não é possível fazer isso. Porque não somos divididos, como a nossa mente quer fazer a gente enxergar. Não somos uma fragmentação de várias coisas. Somos um só. E somos unos com Deus. Mas a gente não tem essa visão, porque a nossa mente é fragmentada. A forma que a gente enxerga as coisas, a matéria, a vida, o outro, a nós mesmos, isso é fragmentado. Tanto que a gente fala que esse conteúdo vincula com um conteúdo anterior, que vai vincular com o próximo, porque é um conteúdo só, sabe? É um conteúdo só. Mas a gente fragmenta porque para a gente é mais fácil de entender quando está fragmentado, quando está separado, quando está dividido. Mas não podemos dividir tudo, não podemos separar tudo, não podemos criar uma dualidade entre coisas que pertencem ao mesmo Criador, ao mesmo universo. Não podemos distinguir a matéria como ruim se é a matéria que nos permite estar aqui e nos permite oportunidades de crescimento espiritual. Então, não tem como a gente demonizar a matéria. Mas não podemos esquecer do espírito. Porque ele coloca que a forma equilibrada não é para a gente se desvincular completamente da matéria. Ah, agora eu não vou mais comer, não vou mais beber, vou fazer jejum, vou morar numa caverna, não vou ter amigo, vou ficar lá meditando, vou prestar atenção no meu espírito 24 horas por dia. Qual é o crescimento que isso nos dá? Nenhum. Não existe crescimento em nos ausentarmos materialmente. E é justamente por isso que a gente veio encarnados na matéria, em um plano de provas e expiações, para que a gente passe pelas dificuldades materiais, para que a gente possa desenvolver o nosso espírito a partir dessas dificuldades. Então, a nossa energia material tem que ser canalizada de forma equilibrada para que a gente possa realmente usufruir desse bem espiritual, usufruir dessa condição de elevação moral. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu passei aqui e nem perguntei. Então, continuando, a vida, que é regida por lei maior, traz até a criatura as dores necessárias para a sua evolução. Os impulsos chegam aos borbotões, o auxílio é prestado indiscriminadamente e sem interrupção. Mas o ser insiste em atolar-se na mesmice fétida e leva sua vida terrena como se esta fosse a verdadeira existência. Eu acho que faz muito encaixe com o que a gente estava falando antes, né? Como sempre, a gente consegue vincular, porque o conteúdo, ele é unificado, né? O conteúdo, ele segue uma linha de raciocínio, e se a gente entende essa linha de raciocínio do conteúdo, a gente consegue perceber, né? Novamente, que ele repete, que ele repete, que ele repete, que ele repete, para que a gente tenha um entendimento do que é o conteúdo verdadeiramente, de formas diferentes, para que faça um encaixe em cada um que nos vê, em cada um que nos ouve, em cada um que está aqui acessando esse conteúdo. Então, quando ele fala que a vida é regida pela lei maior, ele fala da lei de justiça, de amor, de caridade, de Deus, né? E aí, a gente quer se sobrepor a essa lei. A gente quer fazer com que a vida funcione da forma que a gente acha que tem que funcionar. Ah, porque o cara, sei lá, me cortou no trânsito. Não. Eu vou dar uma lição naquele cara. Porque eu tenho direito de estar aqui no trânsito, aqui na minha faixa, eu tenho direito de estar aqui. O cara não tem o direito de me cortar. Isso aqui é injustiça.
Ou, tô numa fila, e aí, sei lá, chega alguém e fura a fila. Normalmente com carro, né? Porque na fila material ali das pessoinhas eu quase nunca vejo. Mas no carro, por exemplo, estamos numa fila para acessar, sei lá, uma rua que é bem fechada, né? E aí tem uma saída só, estamos nessa fila, daí vem um cara e fura. Não, porque ele não pode fazer isso, porque isso, porque aquilo. Meu Deus do céu, que cara, né, sem noção, que cara louco, que tá achando o quê? Meu lugar na fila, eu cheguei aqui primeiro. Nossa, como a gente reclama, né? Nossa, como a gente vivencia isso ao longo dos nossos pequenos momentos do dia e a gente não se toca. Quem sou eu para falar que o cara tá cometendo uma injustiça? Quem sou eu? Quantas vezes eu não furei a fila no trânsito porque eu estava com pressa, porque eu tinha que chegar mais cedo, por causa disso, por causa daquilo. Mas, novamente, a gente julga a situação que a gente mesmo faz. Nós continuamos sendo uma fragmentação de quem nós realmente somos. Continuamos achando que somos melhores que os outros e nos colocando como se fôssemos o criador divino, que não, aquele cara, ele não pode furar a fila, porque eu falei e eu aqui na minha fila disse que ele não pode. Quem sou eu? Sabe? Dentro de um universo, uma galáxia, não sei quantos bilhões de planetas, não sei quantos bilhões de seres existentes, trilhões de seres existentes, não sei quantos espíritos encarnados, desencarnados. Quem sou eu para falar que o cara está cometendo uma injustiça? E se tudo acontece regido por uma lei maior, por uma lei divina, como é que eu vou falar que Deus está errado de mandar o cara ir ali? Pô, Deus me colocou em uma situação que é para eu testar a minha paciência, que é para eu testar a minha humildade, que é para eu conhecer, que, deixa o cara passar à frente, pô. O que isso vai fazer de diferença na minha vida? Sabe? Mas não, a gente insiste em reclamar, em nos revoltar, em considerar que somos vítimas de uma situação que está ali para ensinar a gente a não ser vítima, que está ali para ensinar a gente a olhar para o outro como a gente muitas vezes nem se olha. Olha o outro fazendo aquilo e nem se toca que também faz. E nem percebe que é o mesmo movimento que eu já fiz tantas outras vezes. Mas eu quero julgar o outro. Eu quero ser superior que o outro. Porque eu acho que a lei divina tem que estar a meu dispor. Quem sou eu, né, galera? Traz à criatura dores desnecessárias. Não, dores necessárias, desculpa. Dores necessárias para a sua evolução. Então, tudo que a gente passa, cada segundo que a gente passa por uma situação que é um pouco mais desconfortável para a gente, essa situação nos mostra o que a gente tem que trocar, alterar, renovar, evoluir e lapidar dentro da gente. Não existe como a gente ter uma evolução sem passar por algum desconforto. Não precisa ser um sofrimento grande, mas um mínimo desconforto já é um sinal de evolução. Quando a gente sabe lidar com aquele desconforto de forma racional e consciente. Quando a gente não sabe lidar com aquele desconforto de forma racional e consciente, quando ele nos gera ansiedade, raiva, rancor, mágoa, o que seja, daí a gente não está sabendo lidar. Como a Helena colocou do exemplo dela da hora do café da manhã. Aconteceu uma situação, ela ficou aborrecida, ela poderia muito bem ter levado esse aborrecimento para o resto do dia, da semana, do mês, né? Mas ela pediu ajuda, trocou o pensamento dela, e aquele aborrecimento ela nem lembra o que aconteceu. Mas é claro, a gente não dando atenção às coisas supérfluas, a gente não vai alimentar essas coisas. A gente não vai deixar com que crie raízes dentro da gente. E isso fica cada vez mais fácil da gente perceber ao longo dessa trajetória, quando a gente está consciente, quando a gente está presente, quando a gente pensa, pô, não quero. Sentir raiva da pessoa? Não quero, pra quê? Deixa ali. Vou me desgastar sentindo raiva de uma situação que eu não vou conseguir alterar. 2 trabalhos, né, gente? Ficar com raiva e depois ficar sem raiva. Né? Entender a situação e compreender a situação. Muitas vezes a gente fica com raiva no resto da vida. E aí isso gera o quê? Mais problemas pra gente. Né? Porque a gente não consegue compreender e não consegue entender
que é mais uma das oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Fábio, pode falar. Fabrícia, né? Isso. Então, nesse exemplo, não peguei o exemplo dele, mas eu percebi o que ela ia falar e eu queria complementar com algo assim. Um exemplo de hoje à tarde, assim. Lá no trabalho, alguém mencionou, uma pessoa mencionou, olha, depois que inventaram a pedagogia à distância, está explicado o caos na educação. Salvo algumas exceções, essa pedagogia à distância aí, Deus que me livre. O comentário foi assim. Só que eu fiz pedagogia à distância. Aí, naquele momento, eu tinha a oportunidade de dizer, né, de revidar, ou de questionar, ou de enfrentar. Teria, né, me defender, enfim. Aí, na hora, eu pensei, eu disse, não vou falar nada, não vou nem pensar. Cada um tem sua opinião, ponto. Foi assim que eu pensei, ponto. Só que veio uma raiva, aquela raiva assim, tá, quem que é, né? Quem que é a pessoa que tá falando isso, cara? A estudiosa. Só que daí eu pensei, falei, não, fica na tua, passou, deixa, cada um tem sua opinião e tal. Quer dizer, no meu pensamento, eu fiz a troca do pensamento e eu senti aquela energia dissipando, final da tarde, energia ruim, assim, aqueles segundinhos de raiva, sabe? Tipo, meu Deus, para que fazer esse comentário? Isso também é um julgamento meu, óbvio. Mas, assim, o fato é, ficou opinião pela opinião ali, pronto, vaga. Eu senti que eu não precisei alimentar aquela raiva. Isso foi muito bom, porque o pensamento foi assim, foi amenizado, digamos, com, ok, cada um na sua e vida que segue. É só uma opinião, é só uma informação, sei lá o que, deu, acabou. Eu não tenho que ficar me importando com tudo que os outros falam e reagindo a tudo. Ou emitindo mais opinião, concordando ou discordando. Então, esse exemplo, acho que serviu hoje para eu, né, para eu perceber, assim, o quanto tem, lógico, que ir melhorando, mas o quanto deu para perceber que o autoconhecimento ele ajuda nesse sentido. De entender o espiritual, de se entender, de entender esse contexto. Só queria complementar com esse exemplo, que eu acho que deve ser bem semelhante da Helena também. E é uma escolha, né? É escolher o que tu quer sentir, o que tu quer pensar. Para melhorar ou para piorar o dia, digamos assim, né? Enfim, é isso. Com certeza, Fabrícia. Muito obrigada pelo exemplo, ele encaixa bastante. E é como tu falou, né? É uma escolha e são pequenos degraus, claro. Mas eu também, ao longo das leituras e das aulas, eu aprendi que a gente tem sim que comemorar cada pequeno degrau, cada pequeno pedaço. Porque se a gente não comemorar cada pequena vitória que a gente tem, que seja escolher um pensamento, trocar um pensamento, sentir que a energia está dissipando, a energia ruim está dissipando, se a gente não comemorar isso, a gente vai ficar sempre preso em um idealismo em um perfeccionismo de quem que a gente poderia ser. A gente sabe que a gente não é perfeito, sabe? A gente sabe que todo mundo tem erro. A gente sabe que todo mundo precisa lapidar alguma parte de si. Que todo mundo tem alguma coisa que precisa melhorar. A gente tem consciência disso. Nós sabemos identificar em nós as coisas que não são tão boas. Mas quando a gente identifica isso e cria uma ilusão de que em 2 segundos, fazendo uma escolha, a gente vai ser perfeito, e aí, de repente, a gente falha de novo, a gente volta para um ciclo vicioso de culpa, de mágoa, de desatenção, e às vezes de desânimo, de tentar novamente entrar nesse processo de autoconhecimento e de lapidação. Então, é muito importante, sim, que a gente comemore cada pequena trajetória que a gente faça, e que a gente comemore com muita alegria, porque é, sim, um passinho a mais dentro da nossa incrível, grandiosa escada que a gente tem para subir ainda. Mas quando a gente pede auxílio, como a Helena falou, ela pediu o auxílio e o auxílio veio. E veio com muita força, que ela até esqueceu, né, do que estava acontecendo. Quando a gente pede esse auxílio, ele é prestado para a gente. Deus não nega nada que a gente pede de bom coração.
e que é mérito nosso. Deus não nega. Então, se eu estou pedindo ajuda para ser uma pessoa melhor, por que Deus vai me negar? Não vai. Quando a gente até brincar, quando eu peço paciência na minha oração, eu quero ser uma pessoa mais paciente, Deus me permita ser uma pessoa mais paciente. O que Deus manda? Várias situações, né? Várias pequenas discórdias ao longo do dia para eu fortalecer a minha paciência. Não é uma paciência que se cria de uma hora para outra e de repente Deus falou, tá bom, toma aqui a paciência, querida, pega aqui para ti. Isso não existe, né? Então, a gente tem que ir fortalecendo essa paciência, a gente tem que ir fortalecendo o nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo de descobrimento interno. E a gente tem que ir fortalecendo, fazendo com que a gente seja alegre ao longo da nossa trajetória. Que a gente compreenda que cada pequena vitória, que seja não sentir uma raiva, que seja compreender que eu estou sentindo raiva, que seja estar desperto para fazer uma escolha. Cada pequena trajetória é importantíssima e nos leva a ser quem a gente deve ser no futuro. Mas esses pequenos trajetos, esses pequenos passos, eles são importantíssimos, porque ninguém vai chegar lá se não começar hoje, se não começar agora, se não começar, né, nas situações que a gente traz aqui. Não vamos ser espíritos perfeitos de uma hora para outra no plano espiritual. Vamos ter que passar por diversas reencarnações para lapidar quem somos. Mas se a gente pede esse auxílio ele é dado. Não nos negam isso. Não nos negam nenhuma oportunidade de sermos melhores. Não nos negam. Mas a gente insiste muitas vezes em se revoltar com as situações que a gente está recebendo para ser pessoas melhores. Peço para ser uma pessoa paciente. Aí vem uma situação para testar a minha paciência, para me fortalecer a minha paciência. E aí eu perco, né, o pouquinho de fio de paciência que eu tenho, eu entro na raiva, eu explodo, e eu não consigo compreender aquela situação. E aí eu me revolto novamente com uma coisa que eu pedi, com um auxílio que eu pedi. E aí a gente se atola novamente, e a gente leva uma vida terrena, como se fosse, né, a nossa vida real, porque para a gente só existe isso. A gente fica se revoltando e não compreendendo as leis divinas e as oportunidades que Deus nos dá de crescimento, e nos revoltamos tanto que acabamos, não tendo confiança mais em Deus, ou achando que Deus não existe, ou que Deus não me dá o que eu peço, porque não enxergo com os olhos materiais, não enxergo com os olhos espirituais, enxergo somente com os olhos materiais. E aí o Espírito Amigo continua, né? A voz de Deus clama para que a criatura retorne ao caminho de volta. O Pai, que é amor e generosidade, deseja que vós, filhos decaídos, retornem ao verdadeiro lar. Olha que lindo. Olha que lindo. Se a gente tiver um pouquinho de compreensão da lei divina, um pouquinho de entendimento de que cada pedacinho do meu dia é uma oportunidade para eu ser uma pessoa melhor, e que muitas vezes sou eu que peço essas oportunidades, eu estou sim trilhando um caminho de volta. Por isso a importância de comemorar cada pequeno passo, cada pequena trajetória, porque significa que eu estou vinculado com a lei de Deus, com a lei do amor, e que Deus me concede estar mais vinculado ainda a Ele. E Ele me chama em todos os momentos, nos chama em todos os momentos. E pede para que a gente retorne. Fala, vamos, cara, tô com saudade, volta logo. E a gente fica tipo, ai, que saco, né? Esse cara me chamando lá em cima, ai, uma trabalheira subir essa escada aqui, nem vou. E ele fica lá esperando a gente de braços abertos, sabe? E a gente nega. A gente se nega. Todo dia a gente nega um pouquinho. Mas se a gente começar a compreender a nossa essência espiritual, a gente consegue que cada passinho que a gente dê seja um passinho na direção do autoconhecimento, claro, e na direção de Deus, na direção da nossa própria centelha divina, e de compreender
que estamos aqui em um processo evolutivo e que a nossa verdadeira ambição, o nosso esforço, ele deve ser voltado para sermos espíritos melhores. Alguém quer comentar alguma coisa? A vida pulsa. Pede que acordes desse sono profundo, que vejas o que está diante dos teus olhos. Como a gente colocou ao longo da aula inteira. Cada pequena coisinha que nos acontece é uma oportunidade de estarmos novamente despertos e novamente conscientes para escolhermos fazer o que a nossa centelha divina espera que a gente faça. O que o nosso verdadeiro eu gostaria que a gente fizesse. E cada momento é um momento da gente analisar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente está compreendendo, para poder se transformar. E não é uma transformação de cobrança. Ai, eu preciso. É uma transformação suave. Porque a vida pulsa, e um pulsamento, ele é um pulsamento muito suave, é um pulsamento de coração. Nosso coração pulsa. E a nossa vida espiritual, ela está dentro do nosso coração. Então, quando a gente sente o nosso coração pulsando, a gente sente uma conexão com o nosso verdadeiro eu, com o nosso espírito, com o nosso lado dessa centelha divina que a gente tem tanta dificuldade em acessar, porque ao longo da nossa vida, do nosso dia, da nossa trajetória, a gente está com a cabeça aqui, e a gente não para sentir a pulsação do nosso coração. A gente não para fazer uma conexão, para sentir esse amor e essa vida que vibra dentro e fora e ao longo da gente. Então, é necessário que a gente acorde e que a gente veja cada situação como uma oportunidade de vida, uma oportunidade de abundância e de abundância espiritual, de acessar conhecimentos espirituais e de modificar o meu subconsciente para que os meus pensamentos e as minhas atitudes e as minhas emoções reverberem com as leis divinas. Alguém quer comentar alguma coisa? Estamos quase acabando. E aí até coloquei um coraçãozinho, né? Porque o coração, ele é a inteligência espiritual e emocional, enfim. E tem essa sensação de pulsação que nos dá uma conexão, né? Como eu já falei antes. E aí o espírito amigo, ele coloca: usa a tua inteligência, meu irmão, e vê a verdade sem ilusões. Existe um mundo novo à tua espera. Não proteles mais. Não esperes que a dor bata à tua porta e te provoque mais revolta e afastamento. Então, quantas são as situações que a gente vivencia e que a gente não enxerga como oportunidade e que a gente volta a se revoltar? Que a gente pede para melhorar e Deus coloca uma oportunidade, existe uma oportunidade e a gente não compreende. E usamos novamente revolta e nos afastamos um pouquinho mais. E nos afastamos um pouquinho mais, e nos afastamos um pouquinho mais. E criamos um vazio enorme que parece que nunca vai ser preenchido. Porque as nossas atitudes e os nossos pensamentos e as nossas emoções não estão em conexão com a nossa vida verdadeira, com o pulsar do nosso coração. Acho que tem a Fabrícia e a Helena, mas acho que a Fabrícia esqueceu. Acho que talvez é só a Helena. Pode falar, Helena. Então, tá. Só queria fazer um comentário sobre esse texto, né? Ver a verdade sem ilusões, né? Que verdade é essa? E que ilusões são essa, né? Voltando à questão do café da manhã, daquele episódio, né? Daquela escolha. Que ilusão tem nessa situação e que verdade que tem nessa situação.
A ilusão é que certamente a ação, a atitude do meu marido deve ter ferido o meu orgulho, ou a minha soberba, ou sei lá, ilusões, né? Porque todas as coisas que nos aborrecem, não sei quem falou isso uma vez numa aula e eu achei isso muito interessante, todas essas coisas que nos aborrecem, não aborrecem o nosso espírito. Não é ele que se incomoda, né? É o nosso ego, é o orgulho ferido, ai, né? É carências, é o medo, ai, ele me olhou de cara torta, ai, o que será que eu fiz? Ah, sabe? Olha a ilusão de uma situação dessa. O que isso significa, na verdade, né? Então, eu só quis trazer isso à tona novamente, para que a gente veja, para que a gente perceba que quando a gente se incomoda, quando a gente se ofende, olha realmente, presta atenção, o que está te ofendendo? Por que tu te ofendeu? Por que tu ficou chateado? Né? O que há por trás daquilo ali? E faça a escolha. Isso é uma ilusão. Eu agora adotei uma metodologia, né, de perguntar e pergunto assim, ó, parece uma retardada, mas eu fico me perguntando assim, cara, o que isso tem a ver, né, se eu morrer agora, se eu partir agora para o mundo espiritual, que importância tem isso, né? Então, na hora que a gente começar a botar isso na balança, sabe, e ver que aí a gente começa a ver assim as tantas futilidades, as tantas ilusões que nos tiram do centro, que nos causam um desequilíbrio, ilusões tão tolas que são capazes de estragar um dia inteiro, como tu bem falaste, às vezes uma semana, sabe? E aí, depois de um tempo, eu acho que todo mundo já passou por isso, a gente já ficou magoado por uma situação, levou tempo. Aí passou 3, 4, 5 meses, tu olha lá para trás e diz, nossa, é sério que eu perdi tempo com isso? É sério que isso me incomodou? Aí tu vê que aquilo se desfez, né? Então, assim, ó, a gente tem que estar mais ligado nessas questões, né? O que de fato importa? Né? Que tipo de sentimento me gerou e que importância isso tem? E a gente vai ver, porque a verdade, que verdade é essa? A verdade é que eu sou um espírito. E o espírito, a minha essência de verdade, não pode se abalar, não se abala com essas coisas todas, né? São as cascas que eu tenho ali acumuladas e que estão me estragando, não, que estão me bloqueando, né, de chegar até essa minha essência, que não se incomoda com nada disso, né? Era isso, minha querida. É verdade, Helena. Muito obrigada. Lô, pode falar, amiga. Eu queria aproveitar para ler um trecho de um livro que eu li ontem e casa muito com essa parte da verdade que a gente está conversando, do slide, do que a Helena falou. E quando eu li ontem, assim, achei tão maravilhosa essa forma de falar dessa verdade que eu acho que é o momento para compartilhar também. Então, ele diz assim, esse livro é O Despertar do Espírito da Joana de Ângeles. E não vou saber agora dizer a página, mas diz assim, não se trata de uma verdade religiosa, de uma filiação doutrinária a este ou aquele grupamento de fé, de adesão a um ou outro partido político, social, de compromisso cultural, filosófico, artístico, mas da verdade que paira acima de todos os limites estabelecidos por grupos e greys, organizações e escolas. É aquela que permanece soberana, livre de toda e qualquer injunção escravagista, egóica, que proporciona paz interior acima da transitoriedade conflitiva de expressões, que são válidas em um período e perdem o sentido noutra circunstância. Faz superar a ansiedade e conduz ao bem-estar contínuo, mesmo que situações difíceis se apresentem. Então, só queria compartilhar essa reflexão, que achei que casou bem e eu li ontem, agora nesse momento que a gente está conversando sobre verdade, a gente sempre fica, né, nesse questionamento, tá, que verdade é essa?
que é tão falado sobre isso, a gente fica, tá, mas o que é isso? Porque a gente tem uma noção tão deturpada, né, das verdades, porque nós temos as nossas verdades individuais e a gente acredita que essa verdade é isso. Então, para que a gente comece aos poucos assimilar que essa verdade é algo muito maior e abrangente dessa forma ilusória que a gente, limitada que a gente vê nesse momento, né? Obrigada, Ju. É bem verdade, amiga. Muito obrigada. Dessa verdade, eu lembro de um episódio do podcast lá do Corvo Negro, eu acho, né? Nem lembro mais o nome. Mas ele é a história do sonho de Xuan Tzu. E aí ele conta, é bem pequenininho esse. E aí ele conta assim: eu tava andando e ele contando, né, para outro monge, eu tava num sonho e no sonho eu tava andando e eu sonhei que eu era uma borboleta e aí eu acordei e eu era Xuan Tzu. E aí ele fala: como é que eu vou saber se eu sou uma borboleta sonhando que eu sou o Xuan Tzu ou como é que eu vou saber se eu sou o Xuan Tzu sonhando que eu sou uma borboleta? É bem confuso, mas é um sentido tipo, será que a minha ilusão eu vivo como uma realidade? Ou será que a minha realidade eu vejo de forma ilusória? Então, quem que eu sou? Eu sou esse monge que sonha que é uma borboleta? Ou será que eu sou essa borboleta que sonha que é um monge? Ou será que eu não sou nenhum dos dois? Ou será que eu sou os dois? Então, é muito interessante a gente pensar sobre essa realidade, sobre a realidade de quem nós somos e sobre a realidade do que a gente faz aqui. E claro, cada um, como a Claudine falou, vai ter a sua identificação com uma verdade, né? Mas de uma forma geral, em um sentido geral, se a gente parar para refletir de verdade, bem lá no fundo, todo mundo tem isso dentro de si, essa verdade dentro de si. Mas muitas vezes a gente tem muita dificuldade em acessar essa verdade. Alguém quer comentar? Eu vou passar, eu vou abrir a porta rapidinho, que a Jaguatica tá aberta. Vai ter. Alguém quer comentar? Não, né? Não. E aí, bem no finalzinho, ele comenta: existe um centro formado de paz, luz, generosidade, indulgência e perdão. Esse centro é Deus. Basta que direciones teus pensamentos ao alto, que conheças onde realmente está a tua sabedoria, que encontres a centelha divina dentro do teu coração. Então, tudo que a gente já tinha falado, né? Uma síntese bem grande do que é a nossa aula. Quando a gente está disperso ao longo dos nossos movimentos, ao longo dos nossos pensamentos, nós nos conectamos com esse centro, né? Que é Deus, que é o nosso Deus interior, que é a nossa centelha divina, que é a nossa vida, que é a nossa abundância, e que muitas vezes está correlacionado com o nosso coração. E quando a gente se revolta com a vida, se revolta com as coisas, cria barreiras, impedimentos e vive nas ilusões da matéria, ou nas ilusões que a gente mesmo cria, e muitas vezes a gente cria um afastamento de Deus. E cada vez mais a gente se sente mais perdido, a gente se sente mais solto, e sentimos que não tem sentido. Mas se a gente conseguir se encaixar com esse centro que está dentro da gente e direcionar os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos esforços em direção
a lei divina, ao que Deus nos pede, a que a nossa centelha divina quer que a gente faça, a gente só vai conseguir coisas boas. Só. Porque temos que parar de pensar nessa existência, ou então temos que parar de pensar que a perfeição moral vai me trazer felicidade. Ela não vai me trazer felicidade, ela vai me trazer serenidade, ela vai me trazer paz, ela vai me trazer calma, sabedoria, indulgência. A minha felicidade vai depender de todas essas coisas. Porque quando eu tenho essas virtudes fortalecidas, eu consigo ver a vida de forma muito mais leve, fluida e alegre. Então, quando a gente fala que tem uma vida feliz, ou que quer uma vida feliz, nos falta muita coisa para alcançar a felicidade, porque nós não temos isso dentro da gente, não acessamos. Nós temos isso dentro da gente, mas não acessamos isso dentro da gente. Não acessamos o nosso centro divino. Não acessamos a nossa paz interior, a nossa generosidade, a nossa indulgência. Vivemos em luta, em conflito, vivendo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das decisões materiais, voltando o nosso esforço principal para as coisas transitórias e achando que vamos ser felizes aqui. Mas não tem a ver com essa matéria específica de um mundo de provas e expiações, tem a ver com o que a gente cultiva dentro da gente. Porque a gente só enxerga a felicidade quando temos acesso a tudo isso, a todas essas virtudes, e quando fortalecemos ela, para que ao longo do nosso dia, mesmo na pior situação que a gente possa pensar em se encontrar, a gente seja sereno e consiga identificar um momento de felicidade. Seja porque eu comemoro as minhas conquistas, nesse momento aqui eu dissipei a minha raiva. Olha que conquista maravilhosa. E aí eu fico feliz porque eu conquistei alguma coisa. Conquistei um tesouro espiritual. E fortaleci as minhas virtudes. Então, cada momento, por mais difícil que ele seja, ele vai me trazer, se eu cultivar essas virtudes, um pouquinho de felicidade. E só para a gente encerrar, o Pai espera teu retorno ao lar. Acho que todos nós temos a consciência disso. E nos falta, então, fazer um movimento de retorno a Ele. Porque Ele já colocou a escada para a gente subir, já deu cada degrauzinho para a gente subir, e nos espera lá em cima de braços abertos e com um grande sorriso. Porque Ele quer que a gente retorne. Basta que a gente queira retornar também. Acho que é isso, gente. Muito, muito obrigada pela aula. Deixa eu... Como é que faz? Aqui, ó. Achei. Muito obrigada pela aula. Já deu o nosso horário. Queria saber se alguém quer fazer um encerramento para a gente. Eu só queria agradecer pela aula, agradecer ao nosso espírito amigo, né? Foram muitas informações, muitas experiências trocadas, né? Foi muito proveitosa, eu diria, né? Uma aula que realmente vale a pena ser assistida novamente, porque há muitas coisas assim, né? Por trás, misturadas. Parabéns, Ju. Obrigada. Sim, um conteúdo bem intenso. Mas agradeço também, e que bom que fez sentido. Alguém quer encerrar? Eu já falei demais. Eu posso encerrar, Ju. Se ninguém mais quiser, eu posso encerrar. Por favor, Helena. Então, vamos agradecer a Deus, a espiritualidade, aos nossos anjos, mentores, todo esse grupo espiritual que, como a gente falou hoje, está a nos auxiliar, está aí à nossa disposição. Que a gente aprenda, que a gente saiba, que a gente exercite, né, buscar esse auxílio, estar em contato com a espiritualidade e que comece a pôr em prática hoje, não é amanhã, é hoje, é agora, né?
colocar em prática esses ensinamentos que o Espírito Amigo tanto se empenha, né, para nos ajudar. Que a gente consiga fazer uma virada de chave, consiga fazer algo diferente. É isso que Deus espera de nós. E que a gente realmente consiga fazer esse trabalho. Precisamos começar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Boa noite, gente. Obrigada por tudo. Boa noite, um abração a todos. Boa noite, Boa gente. noite, Boa obrigada. Boa noite a todos.